2025 tá sendo um ano muito bom pra mim. Muito porque em 2024 eu literalmente decidi correr atrás de um prejuízo que eu tinha na minha vida, que foi querer virar streamer ou querer viver de games. Eu acabei perdendo muito tempo da minha vida nisso, mas eu acredito também que não foi um tempo perdido somente. Porque se tem uma parada que os games te ensina quando você tenta ser alguma coisa dentro dos games, é dedicação. Eu literalmente passava 12 horas, 15 horas, 16 horas por dia jogando alguma coisa para tentar ser alguém diferenciado dentro do jogo. E obviamente eu não conseguia porque minha mente estava desmioçada. E tentando isso eu aprendi o que era dedicação. Você precisa se dedicar muito mais dentro de um jogo competitivo do que você precisa se dedicar num trabalho, numa profissão e por aí vai. Por quê? Porque se dedicar para o jogo é fácil. Essa é a grande realidade. Se dedicar para o trabalho e para os estudos é muito difícil. Geralmente você vai estar fazendo uma parada sem querer. Você vai estar estudando sem querer. Ou você vai estar estudando querendo fazer outra coisa. Você vai estar trabalhando querendo fazer outra coisa. Mas é um pouco diferente quando você acha uma parada que você gosta muito. Quando você acha uma parada que você gosta muito, você fica com uma sede por fazer aquilo funcionar ou por aprender aquilo. Eu tenho essa sede até hoje, mas a minha sede é um pouco diferente. Vocês vão entender melhor. Naquela pegada de passar 14, 16 horas por dia dentro de um jogo e fazer stream, não dá certo, pouca visualização, nenhum dinheiro, aquilo começou a me corroer aos poucos. Mas eu ainda fiz muito tempo. Eu fiz mais ou menos uns 4 anos, 5 anos de live. Óbvio que eu tive vários momentos de inconsistência, talvez até por isso que não tenha dado certo. E mesmo que tivesse dado certo, eu sei que eu não estaria ganhando dinheiro, porque o que eu fazia era muito nichado e tinha pouco público. Então eu não ia conseguir me destacar tanto a ponto de conseguir dar uma guinada na minha vida financeira. E eu acho que muita gente que entra no design tá um pouco nessa, tentou algumas coisas nesse estilo. Tá geralmente um pouco ligado a games e stream. Principalmente no design de overlays, porque envolve de fato a comunicação com streamers, envolve o contato com a stream direto. Chegou um determinado momento que eu não podia mais ignorar o fato de eu ser um fudido de fato na vida e não ter R$ 1 para fazer nada. Com 28 anos, eu não havia construído nada. Eu estava jogando jogos online o dia inteiro. Eu não sou formado, eu não tenho uma profissão e o design me acolheu. Também porque eu estudei um pouco de design, também, mas eu não precisei pagar uma faculdade, não precisei dispor de um valor muito grande para conseguir estudar design. E isso acho que muda toda a história. Enfim, não é sobre isso o vídeo. E 2024, 2023 foi o ano que eu comecei a me incomodar com isso, na verdade, 2023. Em 2024 foi o ano que eu não tava mais aguentando aquela vida de ser uma pessoa que não provê nada. E eu acho que a gente como homem tem um pouco dessa parada de, eu preciso gerar uma certa segurança, preciso prover um certo conforto para minha família e para as pessoas perto de mim. E na verdade eu era só um sanguessuga. Eu só sugava o conforto que a minha família me gerava. E minha namorada também, que eu já tô com ela há 8 anos. E ela, bicha, foi paciente, viu? Bicha foi paciente, não tem jeito. 2024 chega o ano que eu, de fato, resolvo estudar igual um maluco para tentar me destacar. Eu estudei igual um maluco para tentar me destacar e não me destaquei, porque a minha oportunidade estava num lugar que eu não esperava. Então eu estudei muito identidade visual, eu estudei muito brand, estudei muito marca, e a minha oportunidade estava em design de overlays. E eu fui fazendo os dois, mas o design de overlays, ele realmente se destacou. E isso me fez em 2024 conseguir, de fato, largar os jogos, porque eu tentava e não conseguia. Era o meu escape. Em 2024 eu resolvi fazer uma dívida eterna, que foi entrar na academia novamente. Já treinei várias vezes na minha vida, mas 2024 foi o ano que eu voltei a levar a sério, de fato, o exercício físico.
E desde que eu voltei a treinar, as coisas foram melhorando na minha vida porque eu passei a ter um pouco mais de ânimo para fazer o que eu preciso fazer, para fazer o que tem que ser feito. Então eu comecei a fazer as coisas virarem, só que até hoje eu faço de uma forma muito amadora e mesmo assim, com os poucos pontos profissionais que eu coloco, dá muito certo. Porque as pessoas no design geralmente são muito irresponsáveis, são novos, usam o design como uma carreira de transição para outra carreira, um momento de transição para outra carreira, quando na verdade o design se sai muito melhor do que várias outras carreiras tradicionais, digamos assim. 2025 chego eu a ganhar R$7.000 como designer com 6 meses de CNPJ. Acho que isso é um pouco loucura. E no primeiro mês de CNPJ, eu já ganhava muito mais do que quando eu trabalhava na Apple, por exemplo. Isso... Eu tô sendo transparente com vocês também, porque eu acho que é muito interessante a gente entender o quanto é possível a gente chegar no salário que a gente queria. Para vocês terem uma ideia, em 2024, a minha intenção era conseguir dentro de um mês faturar R$2.000. E no final do ano passou do dobro disso. Então eu bati a meta e dobrei, na verdade, né? Então foi até importante eu ter feito metas para 2024, porque acabou que eu segui um pouco esse objetivo. 2025, coloquei a meta de 7.000 e como vocês já sabem, esse faturamento já foi atingido. Eu não tinha um tostão ano passado. Ano passado tinha mês que eu ganhava R$200. Tinha mês que eu não ganhava nada. Então, eu realmente não tinha nenhuma... Eu acreditava, claro, no design. Eu sempre acreditei no design que ele podia me dar um amparo. Mas eu não acreditava a ponto, ou melhor, mas eu não corria atrás desse resultado que eu acreditava que eu podia ter. E eu decidi correr atrás disso no final do ano e as coisas começaram a acontecer. Então, a minha vida de lá pra cá começou a mudar. Em 2025, eu conquistei um carro, cara. Eu não tinha... Um dos meus objetivos de 2024 era tirar a carta. Eu até me emociono falando disso, porque, cara, eu não esperava nada disso. Nada. Vocês não têm noção. 2024, um dos meus objetivos era tirar a carta e eu não consegui. 2025, meu objetivo era tirar a carta. E eu não só estou finalizando, como eu consegui também comprar um carro. Um carro simples, caro, claro. Não é caro, é barato na verdade, mas, cara, eu não tinha a pretensão, não tinha a perspectiva de conquistar um carro. E isso mudou bastante a minha perspectiva, mudou bastante o que eu espero para minha vida, porque eu tava começando a entrar num pensamento difícil de recuperar. Tipo assim, eu acho que eu vou precisar voltar pro mercado de trabalho, ganhar um salário mínimo e começar a me virar novamente. Por outro lado, eu também sempre acreditei no meu potencial e sempre gostei do que é arriscado. Com 29 anos eu vivendo uma vida de risco, porém conseguindo conquistar alguma coisa, mas literalmente foi de uma hora para outra. Para quem tava de fora, foi de uma hora para outra. Para mim foi desde 2020 para cá que eu venho colhendo conhecimentos, experiências, e 2024 só foi o ano que eu consegui colocar a chave na porta correta, porque nos outros anos eu coloquei a chave nas portas erradas. E então 2025 me surpreende muito, na verdade deixou de surpreender, né, porque a gente passa a considerar normal algo que a gente tinha como objetivo, e eu tento sempre lembrar o fato de que essa era uma vida que eu tava sonhando há um tempo. Essa vida que eu tava sonhando há um tempo começa a acontecer e eu começo a achar ela normal. Eu começo a ficar maluco já para querer evoluir mais ainda. Mas às vezes é necessário a gente olhar para trás e ver o quanto a gente evoluiu nos últimos tempos, o quanto a gente conseguiu atingir objetivos. Tenho atingido objetivos e preciso reconhecer isso. Esse vídeo é até um vídeo muito bom para eu conseguir me lembrar de como eu estava ano passado e quanto eu acreditava ou não em mim. Não acreditava muito, apesar de entender um pouco que eu tinha esse potencial. Mas 2025 tem sido um ano muito bom e eu tenho muito a agradecer ao design, porque, como vocês sabem, é uma profissão que não precisa de faculdade, é uma profissão super fácil de entrar, é uma profissão que tem sido agraciada pela inteligência artificial, muito ao contrário de quem acha que a inteligência artificial vai derrubar o design. Eu tenho sentido que, na verdade, ela tem potencializado o design, e isso tem ajudado todo mundo que se atualiza, que precisa estudar. E é engraçado como eu trabalho para muitos designers, pessoas que se formaram na faculdade, que
que poderia ter sido eu lá me formando na faculdade e contratando um serviço de um designer, porque essa pessoa se especializou e eu não. Nesse caso, eu fui direto para a especialização, entre aspas, porque a especialização, geralmente, você tem um conhecimento base e você se especializa. Fui direto na especialização. Isso, de certa forma, foi bom, mas também depois eu tive que estudar a base. E eu acredito que quem faz a faculdade vai ter uma base ainda mais sólida. Mas esse relato é para dizer que em 5 meses de CNPJ, em 5 meses que eu abri a minha empresa, sem experiência nenhuma como empresário, sem experiência nenhuma como empreendedor, a minha primeira empresa, o meu primeiro empreendimento, a minha primeira experiência com tudo isso, e literalmente eu já abri a empresa ganhando bem mais do que eu ganhava no CLT. Então, talvez esse vídeo seja até também uma motivação para você que pensa em de fato abrir o seu negócio, abrir sua empresa, empreender de alguma forma. Cara, eu acho que só tem 3 coisas que você precisa fazer. Você precisa adquirir uma habilidade, você precisa mostrar para o mundo essa habilidade e você precisa vender essa habilidade. Então, claro que isso é basicamente o macro, essas 3 coisas são macro e dentro dela tem micro habilidades. Dentro de venda você vai aprender comunicação, vai aprender persuasão, vai aprender negociação, vai aprender, enfim, diversas coisas você vai aprender dentro desses 3 tópicos, mas é o que eu acredito hoje porque foi o que deu certo para mim. Eu fiz vários cursos que me ensinaram coisas extremamente complexas e que um iniciante não consegue aplicar. E desses cursos eu tirei o exemplo do que não fazer neste momento, talvez mais para frente, mas desses cursos eu tirei o que não fazer neste momento. E funcionou muito bem. Eu passei a fazer cursos mais simples, passei a fazer cursos de pessoas menos experientes e começou a funcionar mais, porque eu estava mais próximo daquela pessoa do que daquele monstro do design, aquela referência do design. E essa referência, eu acho que ela é mais voltada para quem já tem conhecimento. Quem tem muito conhecimento de design não consegue se comunicar com quem não tem conhecimento nenhum de design. Essa é a grande realidade. Quando a gente começa a aprender muito sobre uma coisa, a gente perde a referência de como se comunicar com quem não sabe daquilo. É inevitável. Quando você sabe muito sobre jogos online, você vai perder a referência do quanto as pessoas não sabem o significado das gírias daquilo. Então, fica muito mais difícil você se comunicar com o iniciante. Então, esses cursos menores me ajudaram também a me alavancar. Esses cursos menores me ajudaram a entender como é que funciona essa ponte, essa caminhada até a estrada do design, entendeu? Porque você não cai na estrada do design e começa a caminhar. Você tá fora dali, você precisa de um atalho não seria, você precisa de uma trilha até chegar nessa estrada. E essa trilha é uma comunicação de alguém que tem facilidade de se comunicar com quem não tem conhecimento. Quem vive do design há 10 anos, cara, já era. Essa pessoa já... Assim, a pessoa já tem uma empresa há 10 anos de design, por exemplo. Essa pessoa, ela tá tão imersa dentro daquele assunto que ela perdeu a referência, de fato, da conversa com quem não sabe nada de design. Então, fica essa dica para vocês também que querem estudar design. Vocês vão alcançar resultados no momento em que você encontrar comunicações que se adequam ao seu nível de conhecimento. Quando você encontrar essa comunicação, você vai entender as coisas como funcionam. E é muito melhor a gente entender do que acreditar. Eu acredito que fazer um portfólio vai me fazer vender. Cara, se você acredita, você vai fazer menos do que quem entende que portfólio é extremamente importante. Quem entende, geralmente, passou pelo caminho. Quem acredita, ainda não trilhou o caminho. Essa pessoa ouviu dizer, essa pessoa assistiu, enfim, viu acontecer, não sei. Mas essa pessoa ainda não viveu esse caminho. Essa pessoa que não viveu esse caminho, ela tem menos conhecimento sobre essa rota. Ela acredita, ela precisa acreditar, porque quem viveu não precisa acreditar. Já viveu, ele sabe que o negócio é real. Então, essa aqui é a parada. Eu acredito... Não interessa o que eu acredito também. Já falei pra caramba aqui, mas eu quis trazer essa reflexão pra vocês. Esse canal é um canal de conversas muito próximas, muito
muito privativas, né? Digamos assim, como se eu estivesse num café, num bar com você. Contando um pouco das minhas experiências. Quero trazer um vídeo mostrando meu carro também, tô muito feliz com ele. Cara, tá... Sim, foi literalmente a melhor aquisição da minha vida. Por se tratar de uma situação muito confortável no todo também, vocês vão saber quando eu fizer um vídeo falando sobre isso. Mas isso foi o design que me possibilitou. O design que me permitiu viver isso, e se eu tivesse nesse momento no mercado de trabalho, eu teria ali a certeza de que mês que vem eu receberia o valor suficiente para lidar com o carro, mas esse valor eu só poderia provavelmente lidar com o carro, não poderia mais lidar com praticamente nada. Com o design eu não tenho certeza que mês que vem eu vou receber tudo que eu preciso receber para lidar com as minhas contas, mas o que geralmente acontece é que eu recebo tudo que eu preciso para lidar com as minhas contas e 2, 3 vezes mais. Então eu continuo a minha vida confortável, eu continuo a minha vida consumindo o que eu gosto de consumir, eu continuo na minha vida fazendo coisas que eu gosto de fazer, porque eu fui um pouco racional também de pegar algo que não fosse prejudicar a minha renda completa. Então isso fez diferença também, mas já é algo que me atende muito. E educação financeira é importante para todo mundo, né? Como eu quero ter uma empresa de design grande, com funcionários, com bom caixa, digamos assim, eu acho que é muito interessante eu começar a praticar a minha educação financeira e a saúde financeira também na empresa. Mesmo que nesse momento seja só eu, mesmo que eu tenha menos de 1 ano, tenho 6 meses de CNPJ e eu sou um bebê, sou um iniciante. Então, se alguma coisa pode dar errado, que dê agora, porque mais pra frente teremos mais responsabilidades. No geral é isso. Desenvolva uma habilidade, mostre para o mundo e venda essa habilidade. Seja como prestação de serviço ou venda a informação. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu sou o Luiz e até a próxima.